Mas o que seria essa semana Kaizen? A semana Kaizen, ela pode ser chamada de Blitz Kaizen, de evento Kaizen, semana Kaizen. Existem várias formas de ser chamada essa semana, mas todas elas são muito semelhantes porque elas possuem o mesmo objetivo, que é o de realizar melhorias no decorrer de uma semana, ou seja, melhorias focadas para a resolução de um problema. Mas primeiro, a gente precisa alinhar alguns conceitos e eu vou fazer isso com vocês. Primeira coisa, o que é Kaizen? Kaizen significa mudança para melhor. Esse termo ele foi utilizado pela primeira vez no Japão após a Segunda Guerra Mundial. Por quê? Porque ele trata da redução de desperdícios dentro de um processo. Seja um processo de manufatura, seja um processo de administrativo, de atendimento, serviços, não importa. Ele pode ser aplicado em qualquer tipo de serviço. O Kaizen, ele lida com a causa real do problema. Então imaginem que você tem um problema dentro do seu processo. Esse problema, você envolve uma equipe, essa equipe vai identificar a causa raiz do problema, ou seja, o que está gerando aquele problema, mas as soluções, elas vêm de forma criativa, então de forma simples, utilizando muito a boa ideia dos funcionários, a criatividade dos funcionários. Então, quando você aplica um Kaizen, a grande intenção dele é que você não utilize muitos recursos para resolver, né, para aplicar as ações, mas sim que você faça ele de maneira mais criativa. E quais seriam esses grandes focos de Kaizen, de execução de Kaizen? Você pode fazer Kaizen de segurança do trabalho, se tem algo incomodando que possa gerar um acidente ou incidente dentro do seu processo. Você pode fazer um Kaizen para uma não conformidade de um produto. Você pode fazer um Kaizen também para aumentar a sua produtividade. Então, por exemplo, você não está atingindo a demanda de uma determinado produto. Normalmente a gente faz Kaizens quando nós temos uma alteração na demanda, seja para produzir mais ou até mesmo quando a gente produz menos. Por quê? Porque se eu estou produzindo menos em determinada linha, eu vou aproveitar que naquele momento a demanda está baixa para realizar melhorias, para quando volte, né, quando retorne essa demanda alta, eu consiga ter uma linha sim capaz de atender a toda a demanda. Mas por que eu estou falando de Kaizen se eu deveria estar falando de semana Kaizen? Porque o Kaizen é a melhoria. Agora, existe uma diferença entre Kaizen e semana Kaizen. Porque os Kaizens que você executa na rotina são Kaizens com vários focos. Então eu posso ter um Kaizen de segurança, eu posso ter um Kaizen de qualidade, eu posso ter um Kaizen de produtividade, mas na semana Kaizen você tem apenas um foco. Então é essa a grande diferença entre eu ter vários Kaizens e ter a semana Kaizen. Eu tenho que ter um ou outro? Não, eu tenho que ter os dois. Eu tenho que ter no dia a dia os Kaizens para executar as melhorias. Independente de qual é o foco, eu tenho várias demandas. Então, a todo momento eu tenho problemas diferentes e eu executo o Kaizen. Agora, em outras situações onde eu preciso ter um foco, onde todos precisam olhar para a mesma direção, aí sim eu aplico uma semana Kaizen. Mas você pode estar me perguntando quais são os benefícios de eu aplicar uma semana Kaizen. Para isso, eu vou te contar uma historinha para que você entenda de uma forma muito simples quais seriam os grandes benefícios de uma semana Kaizen. Imaginem que em uma determinada empresa, num determinado setor, todos os dias uma equipe passava por alguns problemas, sendo o maior problema paradas de máquina em uma máquina gargalo daquele setor. Só fazendo um parênteses, máquina gargalo é aquela máquina que define toda a velocidade da linha de produção. Eles tinham por hábito somente resolver problemas conforme o tempo que tinham disponível. Um certo dia, eles descobriram que havia uma metodologia que iria ajudá-los a solucionar esse problema. O problema de máquina parada, sendo esta a máquina gargalo do setor. Por causa disso, eles buscaram ajuda de um líder de melhoria contínua para ajudá-los. Por causa disso, esse líder então elaborou toda a proposta de uma semana Kaizen
e validou isso com o gestor da área. Até que finalmente o problema foi resolvido porque eles implementaram a Semana Kaizen com a participação de toda a equipe que resolveu o problema. Já se imaginou nessa situação? E quais foram os grandes benefícios que essa equipe teve ao aplicar a Semana Kaizen? Vou citar aqui inúmeros deles. Eles ganharam aumento de produtividade, porque essa máquina não parava mais. Então, no momento que a máquina não parava mais, ela estava produzindo. Se ela estava produzindo, ela estava entregando mais peças, mais produtos. Eles ganharam também em eliminação de desperdícios, porque eles identificaram quais eram os desperdícios relacionados àquele problema, sendo um deles espera para processar, conseguiram eliminar e assim, sem desperdícios, naquela máquina, naquela atividade, naquele processo. Trataram também a causa raiz, que gerava todo aquele estresse, gerava aquela rotina de apagar incêndio dentro do setor. E também deixaram os funcionários de forma mais tranquila, menos estressados, pois eles saíam do seu setor com o dever cumprido, atingiam todo o volume de produção previsto para aquele turno e dia de trabalho. A equipe de manutenção, ela mudou seu foco, ela não realizava mais manutenção corretiva, agora realizava manutenção preventiva. Também o produto saiu com melhor qualidade e as perdas e retrabalhos, ou seja, aquele produto que tinha que ser reprocessado na linha, não existiam mais naquele determinado processo. Sem contar o engajamento da equipe, porque eles conseguiram resolver o problema em uma semana, com o apoio do gestor e ainda utilizando uma metodologia, uma técnica estruturada, porque eles identificaram qual era a causa raiz desse problema e conseguiram resolvê-los em uma semana. Então, olha a lista de benefícios que a gente teve em uma Semana Kaizen em um exemplo. E isso é comum de acontecer em várias semanas. Então, muitas vezes você vai apenas tratar uma parada de máquina, só que você tem todo um benefício por trás disso. Conseguiram entender quais são os grandes benefícios de realizar uma Semana Kaizen?